Então, João capítulo 20, e estamos lá no versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. E vamos ler aqui página 1172, 1172, para quem quer acompanhar na sua Bíblia. No domingo passado nós falámos sobre a ressurreição de Jesus, João 20, 19, e hoje vamos ver o que mais aconteceu nesse dia da ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos ler até aqui. E o tema hoje da nossa mensagem é: não sejamos incrédulos, mas crentes na ressurreição de Cristo. Hoje nós, passada uma semana da ressurreição de Jesus, que nós celebramos, nós estamos a seguir os passos do Cristo ressuscitado corporalmente. Sabemos pelo relato bíblico que na madrugada de domingo, Jesus, já ressurreto, apareceu primeiro a Maria Madalena, que foi ao sepulcro. Depois lemos também que ele apareceu às outras mulheres que tinham ido também ao sepulcro. Na tarde desse domingo da ressurreição, à tardinha, ele apareceu a 2 discípulos que caminhavam para Emaús, e lemos isso em Lucas 24. E ainda no domingo, ao fim da tarde, ao fim do dia, apareceu ao grupo dos 10 apóstolos. 10 porquê? Porque dos 12, Judas traiu e suicidou-se, e conforme nós lemos aqui, Tomé, um dos apóstolos, não estava. Ele apareceu aos 10 apóstolos e apareceu ali vivo, ressuscitado. E é muito importante e até muito valioso nós seguirmos os relatos e os registros das Escrituras sobre aquilo que aconteceu naquele dia da ressurreição de Jesus, não apenas aquele primeiro relato em que viram que ele ressuscitou, mas aquilo que aconteceu a seguir à ressurreição de Jesus, e daí nós colhermos boas lições para a nossa vida cristã. E o tema, por isso, da mensagem é: não sejamos incrédulos, mas crentes na ressurreição de Cristo. E hoje vamos ver, em particular, até um apóstolo, Tomé, que é o apóstolo duvidoso. Nós vivemos num mundo muito materialista, em que cada vez mais nós ouvimos aquela expressão ver para crer.
Eu só acredito naquilo que vejo. Este é o espírito que cada vez mais domina o nosso mundo, um mundo mais ateu, um mundo mais desinteressado, mais desligado das coisas espirituais, um mundo que cada vez mais volta às costas a Deus e às coisas e às matérias espirituais. Mas esta lógica do ver para crer, só acredito naquilo que vejo, não se aplica às pessoas que têm interesse nas coisas espirituais, nas coisas bíblicas. Ver para crer não se aplica à vida cristã. Porque a Bíblia nos ensina isto do princípio ao fim. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou: o cristão é essencialmente uma pessoa de fé. Não precisamos de crer porque estamos a ver. Somos pessoas de fé. O discípulo de Cristo não precisa de ver para crer, confiar e manter a sua esperança. E de facto a fé é a essência, é a base da vida cristã. Nós lemos em Hebreus 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O próprio Senhor Jesus Cristo censurou os seus discípulos e apóstolos, aqui o apóstolo Tomé, porque não creram sem que vissem. Tomé, conforme nós vimos aqui, lemos e vamos ver mais à frente, Tomé exigiu provas palpáveis de que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos. Bem, eu tenho que ver. E eu tenho até que palpar bem lá, a ver se é mesmo ele. Mas Jesus Cristo pede aqui, diz isso bem lá no versículo 29, pede não apenas a nós, mas pede ao mundo inteiro, para que as pessoas não sejam incrédulas, mas crentes na sua ressurreição, mesmo não tendo visto essa realidade e essa verdade. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é uma verdade inquestionável e tem, sobretudo, valores e ensinamentos incalculáveis. Então, em primeiro lugar, a ressurreição estabeleceu o domingo como o dia do Senhor. Vemos isso no versículo 19. Diz: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana. E depois também o versículo 26, que é: 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. 8 dias depois, portanto, outra vez domingo. Ou seja, até aqui, até à ressurreição de Jesus, o dia do Senhor era o sábado. Assim ditava o Antigo Testamento, a antiga aliança de Deus com o seu povo. Mas aqui o versículo 19 diz-nos que Jesus não apenas ressuscitou num domingo, que é o primeiro dia da semana, como também nesse mesmo dia ele vai ao encontro dos seus apóstolos que estavam reunidos. Portanto, o dia da ressurreição de Jesus, o domingo, primeiro dia da semana, passou a ser, com a ressurreição de Jesus, o dia do Senhor. O dia em que o povo de Deus se reúne para adorar, para prestar culto ao Senhor. Jesus ressuscitou num domingo. Os discípulos estavam reunidos num domingo da ressurreição e depois, outra vez, 8 dias depois, também domingo, e Jesus voltou a estar com eles. Portanto, temos aqui os primórdios, o início do relato bíblico a mostrar-nos, e depois podemos ver muitas vezes mais isso no livro dos Atos dos Apóstolos, que retrata a história da Igreja. O domingo também foi o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu do céu e caiu sobre a Igreja. Portanto, a ressurreição de Jesus estabeleceu, porque foi no domingo,
esse dia como o dia do Senhor, o dia em que a Igreja se reúne para celebrar e adorar e prestar culto ao Senhor. Quando nós chegamos, por exemplo, ao livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, nós lemos lá: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Uma referência mais a esse dia que é o domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, no domingo, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus venceu a morte, derrotou Satanás e foi estabelecido esse dia como o dia do Senhor, o dia de culto da sua Igreja. Em segundo lugar, neste texto, paz. Paz, o amável cumprimento do Senhor ressurreto. Vemos isso no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Chegamos ao versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Chegamos ao versículo 26, que é quando Jesus volta uma semana depois. Diz: 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Paz. A ressurreição de Jesus trouxe não apenas pela sua morte e sua ressurreição a paz de Deus com o homem, a reconciliação, a paz de Deus com o homem, que crê e que se arrepende, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, mas também trouxe paz aos corações do seu povo. A ressurreição de Jesus trouxe a paz aos nossos corações. Este é o primeiro encontro de Jesus ressuscitado com o grupo dos apóstolos. E vejam aqui que não é por acaso que está escrito a maneira como eles estavam reunidos. Diz que estavam com tudo cerrado, tudo fechado. Porquê? Estavam com medo, né? Com medo dos judeus. Então temos aqui um relato desse corpo ressurreto, corpo glorioso do Senhor Jesus. Porque o Senhor, apesar de tudo fechado e tudo cerrado, ele apresentou-se lá no meio. Versículo 19, e quando lemos também depois mais à frente, versículo 26, volta a referir, não é por acaso que diz: chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio. Portanto, o corpo, Jesus ressuscitou corporalmente. E essa é uma verdade que nós não podemos ignorar. Há seitas que dizem que Jesus ressuscitou espiritualmente. Não. O corpo morto de Jesus ressuscitou e num corpo glorioso. Portanto, não, ou seja, o corpo morto de Jesus não ficou lá no sepulcro e ele apareceu espiritualmente. Não. Aquele corpo ressuscitou. É assim que nós vamos também ressuscitar, quando o Senhor nos der um corpo assim glorioso, semelhante ao de Jesus. De tal forma é um corpo glorioso que podia atravessar, nada impede, nem trava a presença de Jesus. Pode estar tudo fechado, ele apresentou-se ali no meio. Então as primeiras palavras do Cristo ressurreto, vejam, são notáveis. O Senhor sabia o que é que eles precisavam. Quais são as primeiras palavras? Paz seja convosco. Isto é maravilhoso. Toca profundamente os corações, as almas dos apóstolos que estavam tristes, estavam receosos, desiludidos, confusos. Eles tinham visto o seu mestre ser preso, ser crucificado brutalmente, morto e depois levado para o sepulcro. Eles já tinham ouvido que ele tinha ressuscitado, porque as mulheres viram. Tinham também já ouvido que ele tinha aparecido a outros dois que caminhavam para aquela aldeia de Emaús, mas não tinham visto nada ainda. Não tinham visto nenhum. E agora, ali, neste reencontro primeiro,
ali está o Senhor, e as primeiras palavras são essas, umas palavras de grande conforto. Jesus nunca disse uma única palavra que não tivesse peso, que tivesse valor. E ele sabia o que eles precisavam. E por isso, apesar de o Senhor podia logo censurá-los. Olha, podia dizer, então vocês abandonaram-me na hora mais difícil. Fugiram todos. Quantos é que estavam lá próximo da cruz para me confortar? Pedro, tu negaste-me 3 vezes, disseste que nem me conhecias. Mas o Senhor não fez isso, não os censurou. Pelo contrário, veio e deu-lhes palavras de ânimo, de conforto, mais que uma vez, paz. Portanto, o Cristo ressurreto dá-nos e traz-nos a paz. Depois, em terceiro lugar, além da paz, também o que é que o Senhor trouxe? A alegria. Alegria. E vemos isso logo a seguir, no versículo 20. E dizendo ele isto, aquelas palavras de paz, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Nós, se calhar, não conseguimos imaginar a alegria que reinou ali naquele lugar onde estavam todos juntos. Alegria. Essa evidência notável da ressurreição dá alegria aos apóstolos e tem que trazer alegria para nós. Nós devemos perguntar, como é que isto se aplica à minha vida? Cristo ressuscitou. Isso dá-nos paz, dá-nos alegria também. Dizem, alegraram-se vendo o Senhor. Eles alegraram-se vendo o Senhor. Portanto, a alegria deve reinar nos nossos corações porque Jesus ressuscitou de entre os mortos. Jesus estava de novo reunido com os seus apóstolos, estava ali no meio deles, próximos deles todos, e para provar que era ele mesmo, né, o que é que ele faz? Começa logo ali no versículo 20, começa logo a dizer, mostrou-lhe as mãos, nas mãos onde tinham sido cravados os cravos, não é? E mostrou o lado, aqui sua barriga, que o soldado romano, para certificar que estava morto, com a lança furou ali a barriga, o ventre do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus mostrou, quer dizer, vejam, Jesus ressuscitou num corpo glorioso, mas continuavam as marcas da cruz. E quando nós chegamos, já vimos isso aqui ao livro do Apocalipse, capítulo 5, naquela visão celestial, de grande louvor a Deus, o Cordeiro, que é Jesus, é visto com marcas como tinha sido morto. Das marcas de Jesus no seu corpo. Mostrou-lhes as mãos e o lado, onde estavam as cicatrizes. E em Lucas, mais surpreendente ainda, em Lucas capítulo 24, Jesus quer provar a eles, sou eu mesmo, não duvidem. Em Lucas capítulo 24, versículo 39, nós lemos assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. E vede, pois um espírito não tem, vejam, carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Portanto, o corpo ressurreto é glorioso, mas tem carne, tem ossos, não é um espírito. Não é um espírito. E continua, versículo 40, e dizendo isto, em Lucas, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o querendo eles ainda por causa da alegria, tão grande alegria que tinham, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa a comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Portanto, Jesus comeu na presença deles para provar que era ele mesmo. E isto mostra-nos também as características do corpo ressurreto. Jesus ressuscitou corporalmente, não é um espírito,
E estas são as qualidades desse corpo glorioso que está preparado para viver na eternidade eternamente. Então, esta certeza e a visão da ressurreição de Cristo transmitiu a todos, produziu em todos eles uma alegria intensa. E nós hoje não temos essa bênção de podermos ver o Cristo ressurreto e daí, pela nossa fé, também nos alegramos. É por isso que o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 8, ele diz, fala de Jesus, o qual, não o havendo visto, amais. Nós amamos um Senhor que não vemos. Amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, aí está a fé, crendo, vos alegrais. É igual. Eles alegraram-se porque viram o Senhor ali, no dia da ressurreição. Mas aqui a palavra diz, olha, mas os crentes ao longo dos séculos, não vendo a Jesus, amam-no. E crendo, alegram-se, vejam, com gozo indescritível e glorioso. É assim que nós nos devemos sentir hoje. A ressurreição de Jesus é uma realidade na qual nós cremos e nos alegramos com uma alegria intensa por tudo aquilo que ela representa. Portanto, a alegria da ressurreição espalhou-se depois a toda a igreja e nós estamos aqui a estudar na escola dominical com o irmão Agostinho e o irmão Daniel, estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, como a igreja, logo que começou o seu trabalho, o seu ministério, dava um testemunho da ressurreição de Jesus e a alegria era imensa. A alegria era imensa, transmitiam isso. E eram imensos, centenas, milhares que se iam convertendo e engrossavam a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja alegrava-se, orava, cantava, adorava, dava testemunho alegre da ressurreição de Jesus Cristo. Então, hoje mesmo, porque Jesus ressuscitou, nós hoje queremos e seguimos este Senhor que está vivo no céu e nos nossos corações. Estamos alegres, estamos cheios de esperança e a verdade da ressurreição deve alegrar-nos muitíssimo. Diz assim, Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. E por isso nós estamos a seguir dia a dia, pela fé, este Cristo ressurreto. Não seguimos a um Cristo que foi morto, ficou sepultado. Não. Seguimos a um Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Portanto, Jesus ressurreto trouxe paz, trouxe alegria. Mas trouxe mais, versículo 21, trouxe serviço. Trouxe uma missão para nós cumprirmos. Diz aqui, versículo 21 de João 20. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, a ressurreição de Jesus permitiu que a igreja tenha uma missão. Essa missão está ainda mais espelhada em Mateus capítulo 20, versículos 18, capítulo 28, versículos 18 a 20, que é a grande comissão, em que ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, Jesus diz aqui, assim como o Pai me enviou numa missão ao mundo, também eu vos envio a vós. Portanto, a ressurreição de Jesus trouxe a paz, trouxe a alegria e trouxe também serviço, missão. É a mesma missão que Deus entregou ao seu Filho. É o que ele diz aqui. Olha o que é que Jesus diz. Assim como o Pai me enviou, e eu vim, também eu vos envio a vós. É igual.
Se a missão de Jesus foi nobre, foi divina, a nossa missão é aqui, é igual. Agora nós vamos o quê? A todo o mundo, e onde quer que nós estejamos, damos testemunho da ressurreição de Jesus. E porquê é que isso é importante? Já pensaram se nós estivéssemos a dar testemunho, de dizer, olha, estou a dar testemunho de Jesus. E onde é que ele está? Ele morreu, está sepultado lá em Jerusalém. Que sentido é que isso tinha? Não, ele morreu, e explicamos porquê, está vivo no céu. E virá outra vez. Portanto, a ressurreição de Jesus é a pedra base da nossa fé e da nossa missão. Damos testemunho de um Cristo vivo, ressurreto de entre os mortos. Essa é a grande comissão. De levar o Evangelho para as pessoas poderem, pela sua fé, alcançar a salvação em Jesus Cristo. E só a ressurreição de Jesus permite esta missão notável. Em quarto lugar, esta é uma lição importante. O perigo e o muito e quanto os crentes perdem por faltarem às reuniões. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, sabem o que quer dizer? Gêmeo. Ele tinha eram 2 gêmeos. Este era um deles. Um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando vê Jesus. Portanto, naquele primeiro domingo da ressurreição, em que ao fim do dia Jesus aparece, quando estavam todos fechados, não estava lá Tomé. Portanto, disseram-lhe depois os outros discípulos, falaram com Tomé, Tomé, olha, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Já aparece o Pedro. Não, Jesus, não sei quem é, não conheço. Foi assim que ele disse. Até jurou e praguejou. E aqui Tomé, não. Vimos o Senhor. Não, tem que ver. E tem que apalpar bem para ver se é Ele. Agora, irmãos, nós não sabemos aqui, a Bíblia não diz o motivo da ausência de Tomé à reunião dos apóstolos naquele domingo da ressurreição. Mas porque faltou, Tomé perdeu 3 coisas importantes. Muito importantes. Perdeu a alegria, perdeu a paz e perdeu a bênção de ver e comprovar que o Senhor tinha ressuscitado de entre os mortos. Então 10 dos seus irmãos, vejam, 10 dizem-lhe, Tomé, vimos o Senhor. 10. E ele diz, 10 não chegam, não acredito. Ele não acreditou, ou seja, foi realmente um incrédulo muito obstinado, rejeitou a palavra dos seus irmãos. E por isso ele vai dizer ali, com a sua própria boca, que de maneira nenhuma acredita naquilo que eles estavam a dizer. Não acreditou nas palavras dos seus irmãos que viram. Não era suficiente para ele ver, ele precisava de palpar com as suas mãos, portanto endureceu o seu coração, e enquanto os seus irmãos naquela semana andaram alegres, andaram com paz, andaram abençoados, com alegria, ele não. Podemos imaginar como é que ele se sentiu essa semana? Faltou, perdeu tudo isto. Se calhar todos os dias, mas será que é verdade? O que é que está a acontecer? Portanto, o quanto nós perdemos quando faltamos à igreja. Ele não teve paz, não teve alegria, não teve bênção. Portanto, não faltemos às reuniões, aos cultos do povo do Senhor. Já o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. E depois, versículo 26 até 29, Jesus vai falar com ele
E diz-nos essa coisa maravilhosa: não sejamos incrédulos, mas crentes bem-aventurados na ressurreição de Cristo. E 8 dias depois, versículo 26, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Agora já não faltou. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco, uma vez mais. Depois disse a Tomé, olhem que Jesus vai logo ter com aquele que precisava. Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega à tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Vemos aqui outra característica maravilhosa de Jesus. O amor. O perdão. O desejo do Senhor de fortalecer. Ele quer fortalecer a nossa fraqueza espiritual, a nossa dúvida, porque Ele conhece o nosso coração. E Ele vai logo diretamente a Tomé. Tomé deu um bom testemunho porque não faltou, estava lá. Tomé deu um bom testemunho porque ele não abandonou o grupo dos seus irmãos, não abandonou a companhia daqueles que acreditavam na ressurreição de Jesus, continuou a preferir estar com eles, não é? Isso é um exemplo para nós. E Jesus cumpriu a sua promessa de estar presente onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome. E por isso, qual é o desejo de Deus para todo o mundo? Não sejas incrédulo, mas crente na ressurreição de Jesus Cristo. É o desejo do Senhor para todas as pessoas. Não sejas descrente, incrédulo, crê na ressurreição de Jesus. E aqui então vemos o Tomé, que ao ouvir estas palavras do Senhor Jesus, fervorosa, reverentemente, Tomé vai aqui proferir uma das declarações mais conhecidas e mais importantes da fé cristã. Senhor meu e Deus meu. Está lá no versículo 28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé não precisou de mais, não precisou, como ele disse, eu tenho que apalpar e ver. Não está aqui escrito. As palavras do Senhor Jesus foram suficientes. E ele diz, Senhor meu e Deus meu. E esta expressão é uma prova da divindade de Jesus Cristo. Ele chamou ao Senhor o quê? Senhor, e chamou-lhe Deus. No princípio deste Evangelho que nós temos estado a estudar, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que é Jesus. E depois diz o versículo 14, e o Verbo se fez carne. Portanto, no início do Evangelho, Jesus é apresentado como Deus. E chegamos ao fim do Evangelho, capítulo 20. Ele é também aqui reconhecido como Deus, Senhor meu e Deus meu. Todos os verdadeiros crentes têm de proferir estas palavras. Reconhecer o senhorio de Cristo, reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Ele é Senhor e Deus. E por esta declaração de Tomé, esta confissão de fé, Jesus anuncia aqui a única bem-aventurança do Evangelho de João. Está lá no versículo 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E é o que nós somos todos, estamos aqui. Nenhum de nós viu Jesus ressuscitar, mas queremos. E por isso Jesus diz, és bem-aventurado, porque não viste e creste. Portanto, irmãos, quem é realmente bendito nas palavras de Jesus é aquele que, sem ver, crê no nome de Jesus, crê na sua morte e na sua ressurreição de entre os mortos. E por isso recordo as palavras de 1 Pedro 1,8. Jesus, ao qual não havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo
com gozo inefável e glorioso. Em conclusão, irmãos, é que nós podemos aprender esta tarde. Não sejamos incrédulos, mas crentes bem-aventurados na ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, a ressurreição estabeleceu o dia do Senhor como o domingo. Primeiro dia da semana. É o dia do Senhor, o dia da igreja para se reunir, para louvar e prestar culto ao Senhor. A ressurreição de Jesus trouxe paz. Foi esse o seu amável cumprimento. Paz seja convosco. A ressurreição de Jesus trouxe a alegria. Foi essa a evidência entre todos os que estavam lá reunidos. Vendo o Senhor, alegraram-se. Alegra-te na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus trouxe também serviço. Cada um de nós é chamado a servir a Deus como o Filho serviu ao Pai. Ele nos envia para levar o Evangelho a todo o mundo, a todas as pessoas, cada um de nós aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus colegas. Temos essa missão de levar o Evangelho da salvação. Depois também aprendemos o perigo e quanto os crentes perdem por faltarem às reuniões da igreja. E por último, não sejamos incrédulos, mas crentes bem-aventurados na ressurreição de entre os mortos. E eu concluo com estas palavras do versículo 31. Notem que o versículo 29 diz: bem-aventurados que não viram e creram. E depois o último versículo do capítulo, o versículo 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais, para que acredites que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crer em Jesus dá a vida eterna. Amém e glória ao nome do Senhor.